Fala galera, boa noite, tudo bem? Hoje você vai aprender nessa live como ajudar o seu paciente a lidar com a rejeição. Cara, um tema fantástico. Fica comigo até o final que eu quero ver você aprender todo esse mecanismo que a gente faz para ajudar as pessoas, tá bom? O pessoal já está entrando aí, muito bacana, muito legal. Quem for entrando já vai dando um coraçãozinho aí, ó, vai clicando no coraçãozinho para a gente ver se vocês estão com bastante energia hoje, porque hoje vem bastante conteúdo aí, hein? Aproveita também, clica no aviãozinho, manda para as 3, 4 primeiras pessoas que aparecerem. Vai servir para mim mesmo, é isso aí. Muito bom, muito bom. É para ajudar você, com certeza. Né? Às vezes você tem algum amigo que é terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, médico, da área da saúde, encaminha para essa pessoa, para ela, né, aprender quais são os principais macetes que a gente usa para ajudar a pessoa a sair de uma dificuldade de abandono, de rejeição, sabe? Quando a pessoa, às vezes, acontece em situações pequenas, mas ela se sente muito rejeitada, ou não, às vezes em situações grandes também, que acaba trazendo esse sentimento aí de rejeição, e tem coisas que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a sair desse estado, tá? E, obviamente, de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais tranquila. Pessoal, hoje nós vamos falar de rejeição, e a gente não pode falar de rejeição sem começar falando das causas desse sentimento, né? O que causa. Primeira aula hoje. Bora, Eli, bora, bora. Primeira de muitas, tenho certeza que você vai gostar. Olha só o seguinte. Então, vamos pensar assim nessa questão da rejeição, desse sentimento de rejeição. Primeiro que você tem que entender o seguinte: o sentimento de rejeição, ele nasce da percepção da pessoa. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela tem a percepção de rejeição num momento, num evento, numa situação que para ela foi traumática. Né? Um evento que para ela foi muito intenso, que talvez foi muito inesperado, que talvez a pegou de surpresa. Então, por exemplo, eu já tive casos que a pessoa se sentia rejeitada pela família, e era uma família super unida, super, sabe, bacana, tal, tinha um bom convívio. E olha só que interessante, nesse caso, essa pessoa, essa criança estava sentindo a rejeição, cara, ela simplesmente, a gente encontrou a origem ali dessa rejeição de uma vez que ela foi esquecida na escola. Olha só que louco, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Se você não entender que o que vai determinar a doença de uma pessoa é a forma como ela interpreta a realidade dela, você vai ter que ter uma busca muito mais demorada, muito mais, sabe, tentar ficar tirando da pessoa. Opa, Jéssica de Mato Grosso do Sul, Rio Verde, muito bom. Tinha várias pessoas da minha sala na época de fisioterapia que era de Rio Verde. Pelotas, psicóloga clínica. Nossa, Isabel, seja muito bem-vinda aí, viu? Espero somar com o que você já sabe aí da psicologia, essa técnica maravilhosa. Tenho grandes amigos psicólogos, freudianos, junguianos, e a gente troca muita ideia. E que a gente possa, né, trocar ideias também aqui no Instagram e cada vez a gente aprender mais uns com os outros, tá bom? Então, é o seguinte, então nesse caso, olha só, a gente encontrou a origem emocional, né, de um sentimento de rejeição de uma pessoa que foi abandonada ali na escola. Né? Então, olha só para vocês terem. O que eu quero dizer com isso para vocês? Às vezes o paciente vai chegar para você e você vai perguntar para ele as coisas, você vai tentar encontrar a origem e ele não vai conseguir saber. Sabe, ele não vai lembrar que foi esquecido na escola com 4 anos e ficou chorando lá por 2 horas, achando que os pais tinham abandonado. E quando você pergunta, mas você já viveu alguma rejeição? Não, a gente é super unido, a gente é super, sempre foi muito junto. Então, principalmente essas pessoas que sempre foram muito unidas, pais muito carinhosos, muito, né, atenciosos, cara, às vezes acontece uma situação que é diferente disso, a pessoa pode se sentir rejeitada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero passar para vocês aqui hoje, tá? E óbvio que eu vou passar várias causas, né, do que gera um sentimento de rejeição. Mas antes você precisa entender isso, né? Que a percepção que você tem sobre o que acontece no meio ambiente é o que faz, né? A forma que você percebe ali a situação é o que determina a sua reação. Né? Por isso que, às vezes, os pais não entendem os filhos, né? Ah, eu não entendo porque meu filho se sente depressivo, sendo que a gente é tão feliz. Ah, eu não entendo porque é tão ansioso, se a gente é tão calmo. Ah, eu não entendo porque se sente tão rejeitado, sendo que a gente é uma família tão unida, a gente não briga, né? Então, assim, o paciente vai enganar vocês, viu? O paciente vai querer driblar vocês
E mesmo ele querendo buscar ali, você vai precisar ter esse mecanismo de saber o que é a origem. E eu quero dizer uma coisa para vocês, até o final dessa live, eu vou dizer para vocês quais são as possíveis patologias físicas mesmo, né, que uma pessoa que se sente rejeitada pode apresentar de sinais e sintomas. E aí, obviamente, se a gente tem sinais, sintomas e comportamentos, né, a gente consegue interpretar qual percepção a pessoa vivenciou. Se você tem uma técnica que consegue identificar quando aquilo aconteceu, que é o que a gente ensina e mostra para vocês lá na semana de viver da nossa nova visão terapêutica, cara, aí não tem que a pessoa esconder. Entendeu? A pessoa, é difícil esconder algo da gente, porque a gente consegue chegar nessa origem com muita facilidade, tá? Por isso que a gente encontra na primeira sessão. Né? Eu não preciso conversar muito. Hoje mesmo, antes de vir para cá, né, atendi um paciente, tipo, cara, eu sou fechado. No final já tava chorando e já tava, sabe, emocionado. Putz, é isso mesmo, nossa, eu nunca percebi, né, mas agora eu tô conseguindo falar para você. Mas por quê? Porque existe um jeito, existe uma forma de você fazer isso, tá? Óbvio que nós estamos deixando de lado aqui aquelas pessoas que às vezes não querem, aquelas pessoas que não se comprometem, aquelas pessoas que vão forçadas na sessão, ou aquelas pessoas que, de uma certa forma, têm uma certa dificuldade de raciocínio, até uma letargia mental, vai demorar um pouco mais. Né? Mas, cara, 80% dos casos, 90%, sai da primeira sessão sabendo a origem, entendeu? Já engatilhado, já feito uma técnica para ela mudar, entendeu? E se fisgou, se pegou na origem, cara, aí não tem jeito. As reações físicas acontecem, as reações emocionais acontecem e a pessoa se cura. É impressionante, ela melhora pra caramba. Tá? Então, quais são as possíveis causas de um sentimento de rejeição? Né? Como já disseram aqui, e eu acho importante a gente abordar desde o início, e que os pais que aconteceram isso não se sintam culpados, e obviamente não é uma regra, mas o momento da concepção, o momento da gestação é um momento muito importante. Então, assim, na gestação, às vezes, né, tem pais que, de alguma forma, eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Vou falar em exemplos, porque eu acho que é melhor. Imagina só um marido e uma mulher que estão naquela fase difícil financeira, sabe, passando por problemas de saúde da família, ter que cuidar dos pais e tudo mais, e de repente engravida sem querer. Não era momento, é normal. Né? Quem é casal aqui sabe que a gente planeja ou não planeja, né? Querer uma gestação. Né? E às vezes o primeiro impacto que vem para os pais é de rejeição. Putz, não é a hora, nossa. E o que acontece? Esse já pode ser um evento, um momento que para a pessoa fica registrado como... E depois os pais podem amar profundamente esse filho, mas ficou a sementinha plantada. Aí esse filho acorda à noite e os pais demoram 5 minutos para ir buscar no quarto, já pode ativar o sentimento de rejeição. Entenderam isso? Então olha só como que isso é importante. Então, se você parar para pensar nesse tipo de situação gestacional, então, por exemplo, já atendi casos onde a mãe se sentia rejeitada pelo marido porque ele não sentia libido por ela na gestação. Então ela se sentia rejeitada pelo marido. O marido não me olhava, né, com uma cara ruim. E aí a mulher se sentia rejeitada, o filho passou a sentir rejeição. Temos situações também de aborto, né, quando a pessoa quer abortar, né, não sabe se vai abortar ou não. Né? Então, tudo isso são possíveis situações da origem desse sentimento de rejeição. Mas como já disseram aqui também, nem sempre a gente descobrir a origem, a gente muda as pessoas. Você que é terapeuta, você já percebeu isso? Às vezes você encontra a raiz do problema, você informa o seu paciente, você traz uma informação, ele toma consciência e ele não muda. E lá no nosso processo, a gente tem algo pontual para isso aí, que é, a pessoa só não muda se ela realmente... Ela chega num estado de consciência e fala assim, cara, eu não quero. Porque, assim, é um processo fantástico.
tá? Fantástico. Então, imagina só situações na infância, por exemplo, abandono dos pais mesmo, né? Às vezes, aquele pai que é presente, mas é ausente, aquela mãe que é presente, mas é ausente. Pais que fazem diferença entre os irmãos. Você deveria ser igual ao seu irmão, você deveria ser igual à sua irmã, sabe? A pessoa pode ir se sentindo rejeitada. Existem também situações muito interessantes, que eu já peguei vários casos, da mulher, né, a mãe, se sentir rejeitada pela família do marido e o filho assumir a dor da mãe, tomar a dor para si também e também se sentir rejeitado. Olha só que interessante isso, cara. Então, términos de relacionamento, bullying. Bullying na escola é demais, cara. Na hora que o adolescente está formando a sua identidade ali, começa a sofrer aquele bullying, cara, a criança se sente muito, sabe, desvalorizada, se sente inferiorizada, se sente fora da casinha. Situações de abuso também, já tive vários casos de pessoas que foram abusadas, né, e se sentiam rejeitadas. Tá? Postura rígida dos pais. Olha isso. Sabe aquele pai muito rígido, aquela mãe muito rígida, que não aceita erro, que não aceita nada? Também pode ser uma situação que, acontecendo em vários momentos na vida daquela pessoa, ela vai sentindo que como se ela não fosse ninguém. Sabe? Como se tudo que ela fizesse está errado. E aí, cara, é muito louco isso, porque quando você vai entender esse mecanismo, você entende que o pai, que é muito rígido ali, que só critica, esse cara experienciou situações de autodesvalorização. Ele passou na infância dele também em situações de autodesvalorização, e isso fez com que ele tivesse um medo dentro dele de acessar esse sentimento. Então, o que ele faz? Ele acha defeito em todo mundo. Todo mundo está errado, menos ele. Só que isso pode gerar este sentimento, né, de rejeição no filho, né, por não se conectar com os pais. Porque nós precisamos sentir o amor dos nossos pais. Nós precisamos ter esta conexão com os nossos pais. Só que nem sempre os pais estão disponíveis para dar a conexão que a gente quer. Às vezes eu sou uma pessoa que precisa de um contato, de um abraço. E o pai e a mãe são pessoas verbais que falam que ama, mas não abraça. Então, quer dizer, não significa que tem um problema na família, não significa que tem um conflito na família. Mas a criança que não tem capacidade cognitiva para entender aquilo, ela vai crescendo com aquela imagem, tipo assim, cara, ele fala que me ama, mas não me abraça. Mas não passa a mão em mim, não me faz carinho. E é uma pessoa que vai crescer com o sentimento de rejeição. Tá vendo como que isso pode acontecer dentro de uma normalidade? Dentro de uma situação que não precisa ser algo muito estressante? Então, quantas pessoas que eu já atendi que eram assim, extremamente perfeccionistas, queriam só fazer tudo certo, mas sempre se sentiam rejeitadas, desvalorizadas, porque foram muito cobradas. E aí, obviamente, essa pessoa, quando ela for para a vida adulta, cara, a vida adulta é a vida de cobrança, meu amigo. Os boletos tá aí, entendeu? A vida tá aí, pessoas ruins estão aí. Então, pensa só como vai se construindo esse mecanismo inconsciente de se sentir rejeitado, talvez simplesmente por uma falta de compreensão. Entende isso? E aí você vai ficando cada vez mais de lado, mais de lado, mais de lado. E aí você vai entrar em relacionamentos que te dão migalhas. Qualquer migalha serve. Qualquer pessoa que me maltrate serve. Porque está ao meu lado. Porque eu me senti rejeitada. Ou eu me senti rejeitado. Então a pessoa que tem a rejeição, gente, dentro dela, ela vai ter dificuldade de relacionamento amoroso. Ela vai se doar demais para as pessoas.
Ela vai ter dificuldade de falar não. Ela não vai se posicionar. Ela vai aceitar que a pessoa passe por cima dela e tá tudo bem. Porque ela vai se proteger do trauma da rejeição. Ela vai se moldar internamente para se conectar com o externo. Então a gente precisa assim, ó, rachar essa pessoa no meio, sabe? Tirar essa casca dessa pessoa que foi rejeitada, tirar essa casca e trazer o verdadeiro eu dela. Fazer essa conexão. Então, esse sentimento de rejeição, ele pode gerar isso, sabe? Pessoas que desistem, sabe? Aquelas pessoas que desistem. Então, você como terapeuta, se pega uma pessoa procrastinando, pode ser uma pessoa que tem dificuldade com rejeição. Por quê? Às vezes, para eu não viver esse desagradar o outro, eu não faço meus objetivos. Então a pessoa pode te procurar por procrastinação, por não estar conseguindo, por até mesmo um estado um pouco depressivo, falta de vontade. E aí, o que vai acontecer? Talvez você chegue nessa origem e entenda que ela se sentiu um dia rejeitada. Então, meu amigo, nesse momento não adianta você querer fazer um positivismo. Ah, a vida é ação. Cara, se você não desamarrar esse freio de mão que está prendendo a pessoa, ela não vai. Né? Ela não vai. Então, assim, pessoas ansiosas, com aquela postura defensiva, sabe quando a pessoa ela está sempre esperando aquela situação que ela pode se sentir rejeitada? Aí, você não mandou bom dia porque não me ama. Ah, não levou um presentinho para fulano, não levou para mim, também não me ama. É uma pessoa que está sempre reclamando, 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 reclamando. Que as pessoas não fazem isso, que as pessoas não fazem aquilo, que as pessoas não fazem isso. E eu vou dizer para vocês, conforme vai passando o tempo, a mente da pessoa acredita tanto que ela é assim, o que ela vai fazer? Ela vai buscar situações no dia a dia para confirmar o que ela sente. Porque vira um vício bioquímico. Vira um vício de cérebro emitir mensagem corpo, corpo emitir uma sensação. É um vício. E é isso que a gente explica, como funciona lá na semana dessa nova visão terapêutica. Para você entender como que é enxergar dessa forma. Né? São aulas gratuitas para você entender como esse mecanismo funciona. Para você chegar nisso e tirar a pessoa disso. Né? Então, quem quiser se inscrever, é gratuito, vai lá na bio do meu Instagram e se inscreve. Você vai ver que vai ser top. Essa vai ser diferenciada. Vai ter coisas bem específicas para vocês lá. Tá? Relacionamentos tóxicos. Sabe, a pessoa que tem ali o sentimento de rejeição, ela está em qualquer tipo de relação, porque ela não quer se sentir rejeitada. Só que como ela se sente rejeitada, né? E ela tem esse padrão emocional, o que acontece? Ela sempre vai arranjar uma pessoa que rejeita. Porque pensa bem, vamos pensar pela lógica? Você pensa na rejeição, você sente a rejeição, você vê a rejeição em tudo. Você acha que você vibracionalmente, vamos pensar na parte vibracional mesmo. Você acha que se você encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada da sua vida, que vai te dar todo o amor, carinho e atenção do mundo, você acha que o teu cérebro não ficaria perdido? Ele, cara, não é isso que eu estou programado a ver. Não é isso que eu estou programado a sentir. Não é isso que eu estou pensando o dia inteiro. Então, óbvio, você vai se afastar de pessoas que vão te valorizar. Você nem vai perceber as pessoas que te valorizam. Se você se sente rejeitada, pare e pensa agora. Quantas pessoas já te elogiaram e você não deu nem atenção para o elogio? E eu vou falar, essa é a pergunta que você tem que fazer para o seu paciente que tem rejeição. Você tem que parar no meio da sessão e falar assim, então tá, vamos lá. Me fale situações de pessoas que te valorizaram, que te deram amor, carinho, atenção. Quantas tem? No começo, ninguém, porque eu sou sempre rejeitada. Mas na hora que você vai cutucando, a pessoa, isso.
Por quê? Porque nossa mente funciona como um farol. Ele vai iluminando assim, buscando só o barco da rejeição, só o barco da rejeição. Entendeu? É isso que nos mantém vivos, tá? Se conectar com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Nosso cérebro precisa disso para economizar tempo, energia, para sobreviver. Então, outra característica emocional muito interessante, quero ver se vocês têm, se tem alguém que tem isso, né? Essa sensibilidade a críticas. Pessoas rejeitadas, elas não aceitam críticas. Por que ela não aceita crítica? Né? Não é que ela não aceita. Ela fica sensível. Ela se sente magoada, se sente triste. Começa a culpar a pessoa. E o maior padrão emocional que eu já vi nos pacientes de rejeição, quem é terapeuta anota isso. Pega o papel, pega a caneta e coloca assim. O maior padrão emocional de uma pessoa rejeitada é 3 pontinhos que eu vou falar só no final da live. Brincadeira, vou falar agora. Olha só. O maior padrão emocional da pessoa rejeitada é ser vítima. Eu sei que muita gente vai agora ficar bravo comigo. Sentimento de vitimismo. E por que vitimismo? O vitimismo, ele confirma que pessoas me agridem, pessoas me deixam, pessoas me machucam. Então eu sou sempre a vítima. Faz sentido isso para vocês? Coloca o coraçãozinho aí para eu saber se faz sentido ou não, só para eu ver piscando aqui. E por último, nem muito importante, né, mas uma coisa que também é interessante, é o seguinte: a pessoa que se sente rejeitada é fato. Isso é fato também. Coloca aí, segundo ponto. Segundo ponto. Ela tem baixa autoestima. É a pessoa que se acha feia, se acha gorda, é a pessoa que se acha que não é interessante, é a pessoa que acha que não é inteligente. É assim, baixa autoestima. Então imagina só você criar a oportunidade de mudar isso na vida de uma pessoa. Imagina você trazendo para a pessoa a solução para este problema. Por exemplo, eu tive uma paciente, né, sexo feminino, que sempre as pessoas terminavam com ela ficava correndo atrás e tinha esse padrão, sabe? Ela fazia de tudo no relacionamento. Ela chegava e falava assim, eu fiz de tudo nesse relacionamento. Eu fazia de tudo para ele. E eu falava, bem feito. Ninguém mandou você fazer de tudo. Você tá errada. Como assim eu tô errada? Mas você não vai receber nada. Você não é mãe do menino? Do rapaz? A mãe dá tudo para os filhos. O pai faz tudo para os filhos. Ou se ele não quiser, ele também não faz nada. E tem que estar tudo certo para os filhos. Agora, numa relação amorosa, a mulher ou o homem, ou um ou outro, querer fazer tudo pelo outro e não receber nada em troca, isso não é um relacionamento amoroso. Mas aí a gente foi entender a origem. Essa mulher, né? Ela tinha o quê? O pai e a mãe sempre discutiam, brigavam. E ela se envolvia para tentar cessar essa briga. E o que ela fazia? Como ela era muito ligada ao pai, ela sempre fazia de tudo para o pai, agradar o pai. No momento ali, o pai meio que desfocava da briga e parava de brigar. Então, olha só, o momento traumático. E eu falava assim, você tinha medo do seu pai ir embora. Aí ela começou a chorar. Pá! Falei, você é a menininha do papai.
Você não se desvinculou do teu pai ainda. Por isso que você não está disponível para nenhum homem. Você só está disponível para moleques que querem uma mãe. E você está sendo uma mãe para os teus relacionamentos. Então aí, eu fiz uma técnica com ela de ressignificação em relação ao pai, de conexão em relação à mãe, que tudo isso eu ensino, né, nos meus treinamentos. E, cara, foi uma virada de chave. Hoje essa paciente casou, tem filho. É outra vida, é outra vida. É top, cara. Ó, eu falo assim, essa profissão de ajudar pessoas e ajudar assim, ajudar com coerência, ajudar com, sabe, com sentido, com significado, com propósito, com amor, sabe? Tudo isso é muito gratificante, cara. É muito top, porque pensa bem, meu. Cara, você vive, você muda a vida de uma pessoa, cara. Você entende isso? Você muda a história de uma família. Você tem noção do valor disso? Não tem noção do valor disso, né? Que talvez você nunca parou para prestar atenção, você nunca experienciou isso. Cara, quantos destinos já mudaram por intervenções? Né? Então, assim, cara, não tem dinheiro que paga isso. Entendeu? É uma coisa muito prazerosa você poder, de forma muito eficaz, chegar ali e dar essa oportunidade, né? Eu acho que tudo é uma oportunidade. Cavalo selado é um ditado mineiro, né? Quem é de Minas aí? Não tem esse ditado em Minas? Cavalo selado passa uma vez só na nossa frente. Eu, como sempre fui uma pessoa ligada à natureza, eu fazia provas, né, com cavalos e tal, a gente fala o seguinte, né? Que você sabe o pasto para pegar um cavalo? Dependendo do cavalo, cara, dificílimo você pegar um cavalo. Eu treinei ele, sempre eu ia com o baldinho batendo assim, chamando o nome dele, e ele vinha porque ele sabia que tinha ração. Eu sempre tinha que levar a ração, né? Quando eu enganava ele uma ou duas vezes, ele já ficava mais esperto. Mas é difícil você pegar um cavalo. Dá um trabalhinho. Então um cavalo selado, né? Porque assim, você tem que buscar o cavalo, você tem que amarrar, pôr a manta, pôr a sela, pôr o freio, você tem que pôr um monte de coisa. Então o ditado é esse. Cara, você ter um cavalo selado passando na sua frente é uma vez na vida, outra na morte. Entendeu? O sentido dessa metáfora? Então, assim, gente, oportunidades aparecem na nossa vida, sabe? E às vezes a gente não pega essa oportunidade. Não pega essa possibilidade de, sabe, mudar de profissão, de às vezes ajudar as pessoas de forma diferente, né? Então, por isso que a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, e eu tento fazer o máximo que eu posso, trazendo conteúdos para que vocês possam entrar dentro desse processo, seguir esse caminho, seguir essa trilha, seguir essa jornada. E hoje eu vejo os alunos do meu curso, cara, conseguindo ter resultado, isso é fantástico. Isso é fantástico, tá? Então, pessoal, para você conseguir ajudar mesmo, para você conseguir ajudar a pessoa a sair de um estado de rejeição, você vai precisar trabalhar a resiliência dessa pessoa. Não tem como, não. Essa pessoa vai ter que ser mais forte. Essa pessoa vai ter que buscar dentro dela a força que ela tem. A força que esse sentimento de rejeição tem. Porque vocês não sabem, tá? Mas por trás de todo ponto negativo, existe um ponto positivo. E geralmente ele é muito maior que o negativo. Só que como você não olha, você não sente, você não vê, fica despercebido. Então nós precisamos trabalhar no paciente essa resiliência. Trazer à tona a força. E, gente, a gente faz isso em uma sessão. Cara, é muito legal. É muito legal. Você vai ter que trazer essa autoconfiança. A pessoa, ela vai ter que começar a focar mais no ponto positivo e não no negativo. Porque você não apaga a história da pessoa. Você não muda a história daquela pessoa. Ela se sentiu rejeitada. Mesmo que a pessoa que
né? Sei lá, vamos pegar o exemplo da criança que o pai atrasou para buscar na escola. Cara, às vezes furou o pneu, às vezes o pai estava numa reunião, não pôde chegar a tempo, não quis fazer aquilo, mas sentiu, e você não consegue apagar. E se você pensa que você vai apagar isso da memória das pessoas, cara, esquece, é só cortando a cabeça, não tem jeito. Você dá um novo sentido, você dá um novo significado. E é aí que está o segredo da coisa. É você trazer esse novo sentido, você trazer esse novo significado, usando aquele sentimento negativo para impulsionar o positivo. Isso aí é com metodologia, não tem jeito. É um método, é uma forma. Né? É um jeito de você gera uma engrenagem para a pessoa. Né? Ela dá um passo, mas sabe quando você dá um passo? Você já andaram em bicicleta que tem uma assistência elétrica? Não sei se vocês já andaram com isso, sabe? A pessoa está pedalando na subida, mas parece que está na descida, assim, de tão leve. Porque ela tem uma coisa que impulsiona. Então, nós na terapia, a gente pega aquele ponto que está, sabe, comprimido dentro da pessoa, que ela não olha, ela só olha para o trauma. A gente pega aquela bola de energia comprimida, que é o lado positivo, que é a resiliência emocional, a confiança da pessoa, o foco no positivo, a gente faz explodir, assim, ó. Uau! E aí aquilo funciona como um motor que vai auxiliando nas pedaladas da pessoa. E cada passo que a pessoa dá de encontro com aquilo que ela quer, aí não tem como, cara, 30, 60 dias já era, já foi. Já passou esse sentimento de rejeição, já virou a chave e já está no próximo nível. Tá? Qual que é a próxima casca da cebola que a gente vai trabalhar, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente, eu dou bastante alta em 2 sessões, 3, né? A maioria dos meus pacientes é alta em 2, 3 sessões. Mas tem gente que gosta de ficar trabalhando várias cascas da cebola, né? Então, pensa que, por exemplo, quando você traz essa conexão para o positivo, para aquilo que foi relevante, para aquilo que foi significativo, ou para vantagens que aquele sentimento trouxe para ela. Então, por exemplo, cara, a pessoa que se sente rejeitada, ela se doa muito para os outros. Ela, sabe, ela é amorosa, ela é carinhosa, ela é preocupada com o outro. Cara, ela pode ser uma baita de uma médica, uma baita de uma enfermeira, ela pode ser uma baita de uma cuidadora, ela pode ser uma baita terapeuta. Quantos terapeutas que eu conheço que a raiz dos problemas dele era a rejeição? E tá, quando a gente se sente rejeitado, quais são os principais sinais e sintomas? Eu prometi até no final da live, né? Os sinais e sintomas que podem gerar aí para a pessoa esses sintomas físicos, né? E aí, olha só que interessante. A pessoa, quando ela passa por uma experiência onde ela se sente rejeitada, ela se sente isolada, ela se sente sozinha, ela se sente deixada, esse é o principal conflito biológico que altera o rim. E não só o rim, como o rim também regula os líquidos no nosso corpo, essa pessoa vai ter inchaço. São os principais sinais e sintomas. Por quê? Nossa, Rodrigo, mas por que você chega nessa conclusão? É a energia? Não, não é energia. Toda vez que nós nos sentimos rejeitados, todas as vezes que nós nos sentimos abandonados, isolados, de lado, biologicamente o nosso corpo subentende-se que, olha, nós estamos separados do nosso grupo, nós estamos longe da nossa família, daquilo que nos protege, daquilo que nos traz conforto. Então nós entramos em estado de sobrevivência. E o essencial, que a gente menos aguenta, é ficar sem água. A gente pode até ficar aí 10 dias sem comer, mas sem beber a água é difícil. Então, o que o nosso corpo faz? Ele começa a reter líquidos. A pessoa pode começar a engordar, por exemplo, e nunca emagrece. Inchaço na perna, pedrinha no rim, dor lombar com cólica de rim. Entenderam? Então, o nosso cérebro, ele entra nesse estado de sobrevivência e ele vai reagir biologicamente a esse conflito, tá?
Muita sede também, olha lá, eu tomo 6 litros de água por dia, exatamente, muita sede. Sentimento de abandono. Tá? Estou abandonado, estou de lado, estou deixado. Esse é o principal conflito que afeta os rins. Pedra no rim. Tá? Mas por quê? Porque o nosso corpo ele é muito sábio. Ele faz você reter líquido para você sobreviver. Porque ele acredita que você está só. Por quê? Porque você sente, porque você vê, você vive esse sentimento de rejeição.